Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta, pela manhã das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br. A gente está no ar no oferecimento de Oral Sim 3045-7777. Esse telefone está aí na sua tela, também é o WhatsApp. É só você adicionar, tirar todas as suas dúvidas. Também está conosco o estúdio Tá Te Chamando de Sara. O WhatsApp também na sua tela. Você pode encontrá-los nas redes sociais. Ainda conosco Móveis Correia Bac, que ainda hoje tem dicas de arquitetura, design de interiores bem bacana que eles trazem todas as semanas aqui no Tudo a Ver. O curso de moda do Senac, que toda sexta traz uma dica legal sobre esse universo da moda e também curiosidades para quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais esse mundo, do próprio curso também, e ainda a Scat Modas que me veste hoje. Mas a gente vai falar sobre direito do consumidor, sobre deveres do consumidor também. E para isso eu recebo aqui a Caroline Calegari, ela que é do Procon de Sara e também é presidente da Associação dos Procons de Santa Catarina. Carol, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carol. É um prazer estar aqui novamente no teu programa Tudo a Ver aí, que tem esse público já cativo, e especialmente também aqui na RTV, que sempre abre espaço para a defesa do consumidor, para que a gente possa repassar essas informações tão importantes para os cidadãos. Pois é, porque a gente fala em defesa do consumidor, mas o Código está completando esse mês 29 anos, que é uma data bem significativa, né, Carol? Super significativa, Carol. São 29 anos de lei em vigor, uma lei que é considerada atual porque ela é de 1990, né? Foi aí moldada, criada em 89 e depois em 90 realmente entrou em vigor. Então a gente considera que é uma lei atual. Porém, a gente sabe também que hoje, Carol, um ano equivale quase que a 10 anos, se a gente for avaliar antes dos anos 2000, né? Então, as coisas mudam muito rapidamente. Muito rápido. Então, apesar de ser uma legislação jovem, uma legislação que realmente é modelo para muitos outros países, na seara da defesa do consumidor, ela também precisa de alguns ajustes para se modernizar também a esse novo mundo que a gente vive. Pois é, porque eu imagino que a internet tenha trazido muitas mudanças, né? Porque há 30 anos atrás a gente não falava em e-commerce, não falava em comprar sem provar uma roupa, e eu não sei tu, mas eu compro muita coisa pela internet. E essa questão da internet, ela mudou muito e a gente não tinha, há um tempo atrás, nem lei para dizer o que acontece a partir de agora, porque isso não estava previsto há 30 anos atrás, né? Eu vou te dar um exemplo que é muito fácil de identificar a necessidade de algumas coisas serem adequadas, Carol. A gente tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 49, que a gente chama que é o artigo do direito de arrependimento. Aquele prazo de reflexão que o consumidor tem quando ele compra fora do estabelecimento comercial. Por exemplo, na internet, quando faz compras a domicílio, por catálogo, ele tem um prazo de 7 dias para desistir dessa compra, já que ele já saiu em desvantagem quando comprou sem poder manusear, por exemplo, o produto. Só que na lei, para tu teres uma ideia, Carol, como ela é de 90, naquela época nós não tínhamos acesso à internet aqui no Brasil especialmente, né? Então, o que ela versa lá na lei, nesse artigo? Que preferencialmente ou especialmente aquelas compras feitas a domicílio por catálogo, nem versava sobre a internet. A gente utiliza porque realmente a gente pode acabar utilizando, né, como um parâmetro, porque também é uma compra feita fora de um estabelecimento físico. Mas aí entra, por exemplo, os projetos de lei de atualização do código. Um desses projetos de lei, Carol, diz respeito justamente ao comércio eletrônico. Adaptar também essas legislações, esses dispositivos a essa nova realidade que a gente vive. E ainda hoje algumas pessoas compram por catálogo, mas é um número muito menor, né? Hoje a gente já estranha quem compra por catálogo, né? Nossa, muito. Eu lembro, assim, quando eu era jovem, Carol. Quando era criança, assim, né? Jovem a gente é. Justamente, porque assim, coincidência ou não, eu também tenho 29 anos, fiz esse ano, então eu quase que nasci junto ali com o Código de Defesa do Consumidor, mas brincadeiras à parte, a gente lembra que naquela época, quando a gente era criança, como tu mesmo acabou de falar, a gente comprava muito por catálogo, tinha um parente sempre que vendia. Aquele batom de moranguinho era, olha... Era uma coqueluche, né? Realmente, hoje, assim, já é tão mais difícil de a gente encontrar. Uma outra questão, Carol, que está, assim, em vias de atualização,
é algo que realmente assombra muito a nossa realidade atual, que é o superendividamento das pessoas, né? Então, assim, hoje, como a gente tem um acesso muito facilitado a comprar, a ter disponibilidade de uma carta de crédito, né, bastante abrangente também, isso faz com que, muitas vezes, a gente não saiba utilizar de maneira consciente tudo isso que está à nossa disposição. Um exemplo muito fácil também de a gente demonstrar para o nosso telespectador é quando a gente usa, por exemplo, o cartão de crédito como se não houvesse amanhã, como se a fatura nunca fosse chegar, e aí depois vai pagando o mínimo, vai se transformando numa bola de neve. Para tu teres uma ideia, hoje, Carol, nós temos 63 milhões de endividados. Milhões. Desses 63 milhões equivale quase praticamente à Argentina, tá? Inteira, para tu teres uma ideia, aqui no país. Desses 63 milhões, 30 milhões são super endividados, ou seja, são aquelas pessoas que não conseguem nem ter um mínimo existencial e conseguir quitar as suas dívidas, nem que seja de maneira renegociada. Então, esse projeto de lei também, que está já há 3 anos na Câmara, sob vias de ir para frente, realmente a gente sabe que tem muitas questões políticas envolvidas também, tem um lobby gigante, né, do setor financeiro, mas esse também é um projeto de lei que versa sobre o superendividamento, que é também muito importante que seja de fato aprovado, que vá para frente, para encontrar maneiras também de tentar não só educar esse consumidor, para que ele não só renegocie, saia dessa vala do superendividamento, mas que não volte também para ela, que é a questão mais difícil de todas. Pois é, porque quando a gente fala em defesa do consumidor, em PROCONs, a gente pensa muito assim, uma empresa fez algo errado e eu vou lá reclamar, né? Feriu o meu direito e eu vou lá reclamar. Só que vocês também se preocupam muito com essa questão do consumidor tem uma cultura errada, né? Ele aprendeu de uma forma errada. E o que me assusta, Carol, essas pessoas um pouquinho mais jovens do que a gente ainda, que estão entrando no mercado de trabalho, que têm, né, agora acesso mais fácil ao crédito também, a cartão de crédito, às vezes de uma forma mais fácil, e que elas não sabem usar e que aí já fazem parte dessa população super endividada. E pessoas muito jovens que às vezes moram com os pais, às vezes não pagam um aluguel, não pagam um financiamento e mesmo assim estão nessa situação. A gente precisa ter muita consciência na hora de comprar também, né? Não só depois, eu me arrependi, vou lá reclamar, ou eu acho que eu não gostei muito, eu vou ver se a loja troca para mim. A gente tem que pensar bem antes de fazer qualquer tipo de negócio, né? Com certeza, e o principal dos males também é a impulsividade. Muitas vezes a pessoa acaba adquirindo um produto ou mesmo um serviço que não necessariamente ela precisava naquele momento. Então não faz essa conversa com a família, especialmente quando tu vais comprar um produto de um valor mais alto, tu tem que fazer esse orçamento familiar. E a gente percebe de fato que as pessoas mais jovens, apesar de terem um acesso mais facilitado do que outras em gerações anteriores, muitas vezes não sabem utilizar de maneira consciente tudo que está disponível. Quem diria, alguns anos atrás, que nós teríamos hoje, por exemplo, as fintechs, que a gente cita muito, que é a Nubank, que é a maior delas. Hoje em dia, os próprios bancos comerciais estão tendo que se modernizar para chegar também nesse patamar que estão essas novas tecnologias. Quem diria que nós teríamos o que? Uber, por exemplo, são todas tecnologias que estão na palma da mão desse mesmo consumidor. Então, hoje é muito fácil o acesso a serviços, o acesso a produtos, porém, o que não caminha junto com isso, pelo menos a minha opinião, assim, pelo que eu percebo, Carol, é que muitas vezes não caminha junto à consciência do consumidor. E nisso também entra a missão dos PROCONs, né? É missão também do PROCON levar informação para esse consumidor, para que esse consumidor informado pense muitas vezes antes de assumir de fato uma nova aquisição de produto, ou mesmo dentro daquela própria relação de consumo em que ele já se encontra. Um outro dado interessante, Carol, falando a respeito justamente do superendividamento, é que antes desse projeto de lei ser realmente encaminhado para o Senado, enfim, para a Câmara de Deputados, foi feito todo um estudo para comprovar que hoje, de fato, no Brasil, as pessoas estão utilizando os créditos, enfim, de uma maneira muito exacerbada e sem consciência. Nesse estudo que foi feito na URGS, lá no Rio Grande do Sul, pela professora Cláudia Lima Marques, que é uma mestra, né, no direito do consumidor aqui no nosso país, eles fizeram um estudo durante 5 anos, Carol, de 2007 a 2012. E eles chegaram à conclusão que, dentre as pessoas que buscam uma renegociação daquela dívida para sair, por exemplo, do SPC,
para sair do vermelho, a maioria são as mulheres. E há um mito de que a mulher não sabe utilizar bem o dinheiro, né? Que ela compra sem pensar e tal. E, por outro lado, Carol, é mais fácil de um banco negociar com um homem do que com a mulher. Dá para tu acreditar numa coisa dessa também, em pleno século XXI? Então, esses estudos que são feitos constantemente só provam e só trazem para a gente, enquanto consumidor, porque todos nós somos consumidores. Então, é algo que, e de fato, é uma matéria que interessa a todas as pessoas. Então, só traz para a gente que, de fato, tudo mudou, nós vivemos num mundo tecnológico, mas a gente precisa também, existem algumas coisas, a essência não muda. E algo que faz parte da essência das pessoas é essa consciência, não só com o outro, com aquilo que a gente utiliza, da maneira que descarta. Tudo isso acaba sendo um ciclo que deve ser virtuoso e não vicioso. Verdade. Carol, quando a gente fala em negociação, é algo que a gente sempre ouve, assim, né, de economistas, de especialistas nisso, é de, você vai negociar, negocie de uma forma que você vai conseguir pagar. Não adianta eu, estou pagando o mínimo do cartão de crédito, quero negociar agora, falei com o operador e tal, vai ser dessa forma. E eu aceitar uma negociação que eu não vou conseguir pagar. Não adianta também, porque eu só vou adiando um problema e transformando uma dívida na outra. Chega muita gente, às vezes, no Procon para vocês, de que, fiz uma negociação e não deu certo, e agora tem juros e eu quero tirar. Acontece isso? Na grande maioria das vezes, Carol, essa pessoa que já está com o nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC, Serasa, ela não está só por um fornecedor. Geralmente, ela já tem aí uma cartela de fornecedores que a negativaram. Isso comprova também que aquela pessoa não aprendeu com aquela primeira compra que não conseguiu efetuar o pagamento. Ela continuou fazendo compras sem consciência. Então, de fato, essa questão da renegociação é importante que o consumidor saiba que, claro, quanto mais rápido ele buscar fazer essa renegociação da dívida, melhor vai ser para ele, por conta dos juros e tudo mais, mas ele também deve, como tu acabou de explicitar muito bem, fazer com que essa negociação esteja de acordo com a sua realidade, de acordo com a realidade do seu orçamento doméstico, do seu orçamento familiar, para que ele possa, de fato, nem que leve um certo período de tempo, mas que ele vá com o tempo conseguindo quitar. Um outro dado interessante, Carol, é que muitos idosos acabam fazendo, por exemplo, empréstimos, financiamentos, ou para a sua própria família, ou porque tem um familiar que pede. E esse idoso que já está em idade avançada, que já é considerado um consumidor hipervulnerável, porque nós somos vulneráveis enquanto consumidores em relação ao fornecedor. Mas existem alguns nichos dentro da sociedade que são considerados ainda mais vulneráveis. E os idosos, assim como as crianças, fazem parte desse círculo. Então, os idosos, já por terem essa característica e são abordados muitas vezes, né, por pessoas nem sempre de boa fé, eles acabam aí fazendo empréstimos que muitas vezes eles morrem e não conseguem terminar de pagar, Carol. E isso é muito preocupante, isso é uma realidade. E hoje nós temos também no Brasil uma população muito grande de idosos. Queremos viver muito, né? Esperamos viver, mas temos que viver também plenamente. Verdade. E até para quem está nos assistindo, que às vezes é mais idoso, sabe que é difícil, um filho, um parente pediu para tirar um empréstimo, porque essa questão do consignado acaba sendo mais facilitada, né? As financiadoras, os bancos oferecem de uma forma mais fácil. Às vezes tem medo de dizer, será que eu vou dizer que não? Será que não vai ficar chateado? Mas também é um direito dessa pessoa negar. Ela pode dizer, não, eu só tenho essa aposentadoria, muitas vezes um salário mínimo e vai me faltar, né? Especialmente quando é telemarketing, Carol. Porque às vezes o banco ou a financeira liga e aquela idosa ou aquele idoso dá toda aquela atenção e tal, mas ele fala assim, mas a moça só queria me ajudar, ela disse que estava disponível para mim. Vem cada história que tu não acreditas. Porque tinha esse dinheiro disponível, porque é de não sei quando. Eles utilizam das mais diversas artimanhas para ludibriar esse consumidor. Especialmente essa parcela da população que, por conta da sua idade, muitas vezes eles não conseguem ter o discernimento de certas coisas. Por isso é importante que sempre, quando envolva o dinheiro principalmente, né, que essa pessoa, que esse idoso procure alguém, um familiar de confiança, um profissional qualificado. De confiança, né? De confiança. Não aquele que já pegou empréstimo, o nome dele não pagou, Pelo amor né? de Deus, vamos prestar atenção nisso. E também, assim, em caso de não haver, Carol, pode sempre procurar, o Procon deve também. Porque nós temos lá, por exemplo, uma lista de empresas que não são consideradas, por exemplo,
boas para o consumidor, porque tem diversas reclamações, já que nós utilizamos um sistema nacional onde os dados são públicos. E isso também nos ajuda a aferir a idoneidade das empresas, né? Então, por isso é importante também que esse consumidor, por mais que ele esteja aí desamparado, muitas vezes não tem alguém, não sabe se aquele de fato é um bom negócio, procurar um órgão de proteção e defesa do consumidor é sempre uma boa escolha. Verdade, porque as pessoas acham muito que o PROCON é para, Steve, eu estou com um problema, eu fui lesado, eu fui enganado, agora eu vou no PROCON. E as pessoas às vezes não lembram que o PROCON pode ser um órgão de consulta mesmo, né? Ai, será que isso está certo? Será que isso aqui está me parecendo golpe? Será que é, não é? Justamente, porque quanto mais, Carol, as pessoas estiverem informadas, quanto menos reclamações nós tivermos, isso comprova que o nosso trabalho está sendo feito, de fato, porque as pessoas estão se conscientizando mais. Quando a gente fala em PROCON, quando a gente fala em direito do consumidor, nos vem a imagem daquele consumidor que vai ao comércio, compra um produto, precisa fazer uma troca, deu um defeito, mas é muito mais abrangente do que isso, Carol. Todas as nossas relações cotidianas, em algum momento do nosso dia, nós consumimos alguma coisa. Nós consumimos informação, por exemplo. Hoje em dia, falando em tecnologia, também nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Quantas vezes tu vais a uma farmácia, eles pedem o teu CPF para que tu receba um desconto? E depois, para onde vão esses dados? Será que não são repassados, por exemplo, para um banco, para que depois venha te conceder aí um valor na tua conta? Então, tudo isso, hoje, assim, se tu fores parar para pensar, é uma das matérias mais abrangentes, porque, como eu te disse, em todo momento somos consumidores, por isso é muito importante, por isso a importância desse órgão também, que é o PROCON, dentro dos municípios, dessa política pública de defesa do consumidor, porque é só informando esse cidadão que ele vai conseguir, de fato, fazer com consciência essas suas relações. Carol, voltando aos 29 anos, né, do Código de Defesa do Consumidor, você já conversou aqui com a gente a respeito de que muita coisa não existia antigamente, que muitas leis se aplicam para o dia de hoje, feito as devidas proporções, mas o Código, ele é suficiente? Ou você, enquanto, né, coordenadora do PROCON hoje em Sara, presidente da Associação dos PROCONs, percebe, não, ainda falta muito a lei para mediar essas relações de consumo? Eu acho que a gente tem muito a comemorar em relação ao Código, Carol. Como eu te disse, é uma lei considerada à frente do tempo, por tudo que versa, uma lei considerada também exemplo para muitos outros países no mundo todo, mas é claro que a gente sempre pode melhorar. Sempre existem algumas lacunas que elas com o tempo vão aparecendo, especialmente porque, como eu te disse, as coisas mudam muito rapidamente. Né? Então, a questão da internet, essa questão do superendividamento, a questão da publicidade infantil também, que hoje é tão presente. Então, todos esses pormenores juntos também demonstram que algumas coisas precisam ser atualizadas. Mas é claro que, apesar de tudo isso, nesses 29 anos, o CDC, que a gente chama de microsistema jurídico, porque ele aborda não só a questão do direito do consumidor em si, mas há ali também sanções punitivas, há o direito administrativo em si. Então, é um microsistema que, de fato, durante todos esses anos, serviu de maneira muito valiosa ao consumidor, tanto nos órgãos administrativos, que são os PROCONs, quanto em esferas judiciais, para aquele consumidor que busca também ressarcir o seu dano. É realmente assim uma lei que é muito boa, né? A gente sabe que a gente consegue, de fato, utilizar para a proteção e defesa do consumidor. Mas é claro que sempre existirão coisas a serem melhoradas, a serem atualizadas, porque assim também é conosco, né? É verdade. Para quem está nos assistindo e às vezes tem alguma dúvida, eu queria que você falasse o endereço, né, do PROCON, e também tem algumas formas hoje de a gente consultar algumas coisas na internet, né? A internet sempre tem muita possibilidade, às vezes a gente acaba lendo algo que não é confiável, que não é num site legal, mas a gente tem a opção, inclusive, de consultar o Código de Defesa do Consumidor na internet, né? Com certeza, Carol. É uma boa dica, inclusive, para o consumidor. É que muitas vezes o fato de o consumidor ter o acesso à legislação seca, que a gente chama, faz com que ele tenha dúvidas em relação à interpretação de alguns dispositivos. E para isso ele também pode procurar o PROCON quando tiver dúvidas. Então já fica aqui também o recado, que esse consumidor pode também acessar as redes sociais do PROCON. Já falo o endereço para quem quiser nos encontrar lá na sede, mas nós temos o PROCON e Sara nas redes sociais, que é no Facebook, no Instagram, que hoje em dia são as mídias mais utilizadas. Esse mesmo consumidor que é internauta, que tem acesso à tecnologia hoje, em especial esse jovem, para que também tenha consciência
assistência, pode nos mandar um correio eletrônico, que é o procon@icara.sc.gov.br. Pode ligar também para a nossa sede, então vê que é um leque de possibilidades, né? 48 34 32 52 99, ou ir até a nossa sede, que fica na rua Altamiro Guimarães, bem no centro do município, é a rua da Prefeitura Municipal. Estaremos sempre todos lá esperando por esse consumidor, não só no sentido de orientá-lo, mas também de ajudar a sanar esse seu conflito de relação de consumo. Tá certo. Caroline Calegari, presidente da Associação dos PROCONs de Santa Catarina, muito obrigada, sempre um prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui contigo, Carol, para falar de direito do consumidor, para comemorar esses 29 anos nesse mês de setembro, no dia 11 de setembro mais precisamente, mas para falar para todos os teus telespectadores também sobre algo tão importante na vida deles, que é o direito do consumidor. Tá certo, muito obrigada. Esse foi nosso papo aqui sobre direito e sobre dever, claro, dos consumidores também. Para encerrar, a gente tem a nossa dica semanal aqui dos móveis Correia BAC. A gente vai saber qual é a dica de hoje com a Elisandra e a gente assiste a partir de agora aqui no Tudo a Ver. Apoio Correia BAC, a loja da felicidade todo dia. Olá, bom dia Carol, bom dia pessoal. Estamos aqui direto da loja Correia BAC, a loja da felicidade todo dia, para mais um episódio do quadro Sua Casa Mais Feliz, comandado por mim, a arquiteta Elisandra Bach. A RTV postou há alguns dias no Instagram a pergunta: qual a sua dúvida com relação à decoração da sua casa? Hoje eu vou responder a 2 telespectadores, o Matheus e a Rebeca, que questionaram sobre cores. E você, qual a sua dúvida? A primeira pergunta foi: como fazer a composição das cores? Nós trabalhamos através do ciclo cromático. Existem diversas técnicas, mas a mais fácil para não estar errando é através da monocromática, ou seja, uma cor e várias tonalidades. Aqui nós montamos um ambiente com os móveis no tom de marrom, ou seja, uma cor e vários tons de marrom, mas para chamar um detalhe a mais, trabalhamos com cores na decoração, ou seja, nas roupas de cama, com cores frias. Trabalhamos com o verde, o azul e talvez poderíamos ter ainda acrescentado o roxo. Aqui eu preparei mais um modelo para você. Um ambiente com tonalidades frias, porém com uma estampa mais vibrante, composta por 2 tonalidades de roxo, um pouco de azul e também de cinza. Ao fundo, um outro modelo com tonalidades mais quentes, como é o caso do vermelho. Aqui preparamos mais um ambiente com composição monocromática para você. O móvel de destaque, no caso o estofado, numa tonalidade de marrom mais neutra, e os acessórios decorativos, como é o caso das almofadas, o tapete e os demais acessórios, em tonalidades de azul. A dúvida era com relação às cores dos ambientes, se eles devem possuir as mesmas cores ou se eles podem ser de cores diferentes. Não existe uma regra com relação a isso, vai muito de cada pessoa, ou seja, as cores causam sensações. Você deseja tranquilidade ou algo mais alegre? Esse ambiente, por exemplo, está ambientado com a cor azul. O azul remete à harmonia e tranquilidade, ideal para uma sala de estar. Mas para uma cozinha, quem sabe a cor amarela? Fica a dica, espero que você tenha aprendido algo comigo hoje e espero ter respondido a sua dúvida. Encontro você na semana seguinte. Ah, lembrando, temos um carro sendo sorteado, um Mob Zero. Será sorteado no dia 29 de fevereiro. Venha nos visitar e concorra a esse lindo carro. Apoio Correia BAC, a loja da felicidade todo dia.
E assim a gente vai encerrando mais uma edição do Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência, pela companhia. E não esqueça o que a gente falou no comecinho do programa. Você só tem o dia de hoje, então aproveite. Um abraço para você e até mais.